iniciar a entrevista, sobre um projeto importante voltado à educação. Eu vou começar sobre esse assunto porque ontem foi o tema principal aqui do nosso programa, coincidência ou não. A gente falou sobre a questão de bullying nas escolas, a importância da comunidade escolar, ela está atenta a essa questão do bullying e a importância, por exemplo, de psicólogo, assistente social, está dentro das escolas. A lei que exige isso, mas infelizmente nem todos os municípios conseguem ou querem cumprir. Em Santa Cruz há inclusive brigas do Ministério Público pressionando, para que os colégios tenham aí psicólogo, assistente social. E a gente batia um papo aqui, você falou justamente de um projeto que já está sendo implementado em São Pedro do Turvo, justamente visando ter esses profissionais nas escolas lá do seu município. Conta pra gente essa iniciativa, por gentileza. É um tema atualíssimo, muito importante. A gente, por força de lei, hoje é obrigatório o suporte nas redes educacionais de um assistente social, como também de um psicólogo, montando aí essa rede interdisciplinar para que os alunos possam ter um suporte para a elaboração de políticas em conjunto, podendo fazer um acompanhamento psicológico, não a parte clínica, mas o acompanhamento comportamental dos alunos, para que eles possam ter um melhor rendimento e possam estar melhor assistidos, para que um objetivo principal, eles se desenvolvam de uma forma mais eficiente dentro das unidades escolares. Então hoje é obrigatório tanto o psicólogo quanto o assistente social, e lá em São Pedro do Turvo nós já, agora nessa entrada aí do pós-pandemia, essa lei que é a 13.935 de 2019, portanto ela foi promulgada em dezembro, no final do ano, e logo na sequência nós entramos na pandemia. Então isso houve um afetamento na aplicação dessa lei, mas agora com o planejamento já montado, nós em São Pedro do Turvo já conseguimos implantar. Como nós temos 6 unidades educacionais no município, nós subdividimos o horário, a carga horária dos profissionais, e eles conseguem atender os nossos estudantes. Inclusive nós também cedemos esses profissionais para fazer o atendimento e o suporte na escola estadual também do município de São Pedro do Turvo. A gente sabe que depois da pandemia, Marquinho, há impacto na vida dessas crianças sob diferentes perspectivas. Você tem uma questão de um atraso, devido, por mais que houve um esforço das pessoas envolvidas, dos professores, dos gestores, não é a mesma coisa o ensino presencial do que o ensino feito de maneira remota. Há também a questão financeira e econômica que afeta todo o país. Muitas famílias passaram também a ter dificuldades com entes desempregados. Ter uma atenção nessa retomada com as crianças envolve todos esses aspectos, Educação, segurança alimentar, qualidade de vida. Ter uns profissionais como esse também serve, imagino que para cuidar, com maior atenção desse cenário que a gente tem agora pós-pandêmico. Com certeza. Eu acho que o objetivo principal da lei não era nem o foco na pandemia. Exatamente. Porque ela foi promulgada antes da pandemia, em dezembro de 2019. Nós entramos de forma aguda na pandemia em 2020, 2021, e meados de 22. Mas ela veio a calhar e ela é muito importante. Por quê? O que houve com o retorno dos alunos às salas de aula? Os pais, muitas das vezes, perderam aquele compromisso de levar as crianças para a sala de aula. Caiu em desuso isso. Então, existem crianças que às vezes estão indo 2 vezes por semana na sala de aula, e aí entra o assistente social para fazer a busca ativa. Então não é um assistente social que veio para ficar dentro de uma sala fechado e fazendo acompanhamento de documentos e papéis. É para estar no campo, visitando essa casa, diagnosticando o problema da família. Muitas vezes o problema econômico é um fator, a criança não tem um sapato, não tem um tênis, não tem até uma roupa adequada para ir na escola, ela acaba não indo. A menina, às vezes, por falta de absorvente, já aconteceu casos de deixar de frequentar a escola, e aí a assistência social entra, faz esse diagnóstico, linka com o assistente social do município, e eles começam a atender e dar suporte para que essa criança tenha dignidade e retorne para a escola. E aí entra o psicólogo também, nesse mesmo contexto, que consegue diagnosticar, por exemplo, uma criança que está mais em silêncio, mais quietinha, ela vai fazer uma investigação e aí descobre que de repente ela tem uma dislexia, ou que de repente tem
um autismo, como também hoje o transtorno de déficit de atenção, Sim. que é muito comum, né, nas unidades escolares. Antigamente era mais difícil diagnosticar. Então esses profissionais vêm para dar esse suporte, dar a dignidade a essas crianças para que eles possam se tornar cidadãos de bem. E a família, nesse contexto, é muito importante, porque a hora que vê um profissional chegando, se preocupando, tentando buscar solução, linkando nas outras secretarias de assistência social, o professor pegando esse relatório, sabendo que aquele aluno precisa de uma atenção especial, isso melhora o ambiente escolar, melhora o rendimento do aluno e você atinge objetivos maiores dentro do rendimento desses alunos. Marquinho, conforme o Diego disse agora há pouco, coincidentemente ontem o nosso tema discutido no jornal Giro de Notícias foi a questão do bullying. São Pedro do Turvo, uma cidade de pequeno porte, também acontece esse tipo de bullying nas escolas? Você vem tratando isso conforme o governo, de que forma? Isso existe, acho que em toda e qualquer parte, né? Desde os projetos sociais, esportivos e dentro das escolas também. Se você pegar aí a gente que é da década de 80, o bullying também era escancarado, a gente encarava de uma outra forma. Sim. Mas o tempo passou, as coisas, né, com os adventos de rede social e tudo mais, isso tomou uma proporção maior e acaba afetando, sim, o psicológico dessas crianças. O que a gente tem em mente é dar uma atenção para isso, dar o suporte e tentar, através da conscientização, fazer com que os alunos tenham noção de que isso é grave, que não pode e que afeta, sim, o psicológico dos coleguinhas que sofrem esse tipo de pressão psicológica, né? Então nós temos o trabalho educativo dentro das escolas para enfrentar o bullying e a gente poder melhorar a qualidade de vida dentro das unidades e não que o aluno caia até numa depressão por sofrer aí qualquer tipo de bullying, que é sim uma questão séria a ser debatida. A gente sabe que o bullying muitas vezes começa dentro de casa, né? Ou seja, ontem um psicólogo participou ao vivo aqui, falou sobre a pessoa que acaba praticando o bullying, ela tem ali o pensamento que é um valentão. Ela acaba colocando para fora um sentimento para mostrar que é superior. E muitas das vezes isso acontece com o exemplo que vem dentro de casa. Na sua cidade em especial, São Pedro do Turvo, tem uma preocupação também, tem um trabalho voltado para os pais, ou seja, na residência, para que esse problema não possa ser transferido para a sala de aula? Nós ainda não chegamos de forma aguda, né, dentro dessas residências para poder fazer esse diagnóstico. Porém, é uma atenção que a gente vem tratando diretamente com os alunos, porque a criança, principalmente as mais novas, elas absorvem mais conhecimento. E quando você consegue incutir isso na mente delas, né, com as janelas do conhecimento todas abertas, ela absorve que é uma problemática, elas próprias corrigem os pais em casa. Quando o pai faz qualquer tipo de menção a isso, as próprias crianças acabam corrigindo. Isso não só no bullying, mas em outras questões com relação à reciclagem, quando você vai para o meio ambiente, as crianças corrigem os pais. Então, você trabalhando bem as crianças dentro da sala de aula, você consegue diminuir isso dentro dos lares. Porém, eventualmente, em alguns casos que a gente tem o conhecimento que acontece, a gente tem como abordar e também entrar nesse assunto e tentar amenizar essa situação e conscientizar essa família de que é um problema que tem que ser saneado. Muito bem, confirmando a hora certa, 12h46, dar o link já está no seu WhatsApp, encaminha também para o WhatsApp do Marquinhos, por gentileza, o link da live. Para quem está chegando agora, nosso convidado, prefeito de São Pedro do Turvo, Marquinho Pinheiro. Quer participar do programa? Manda sua mensagem de voz, mensagem de texto aí, para o WhatsApp 997726104. A gente começou a conversa falando sobre educação, até porque foi um dos temas de ontem aqui no nosso programa, mas quero entrar na pauta que, inclusive, estava mais programada para hoje. Há muitos eventos acontecendo, que já aconteceram recentemente em São Pedro. Quero falar sobre isso. Melhorias importantes anunciadas recentemente pelo prefeito Marquinho. A gente quer entrar nessa seara também. Recentemente houve, para o Dia das Crianças, um evento importante, tem até a ver também com essa questão de educação, e antes disso o lançamento da festa do peão, né, com a boiadeira. E a gente falava aqui, ô Marquinho, eu não sei quando que vocês fecharam o contrato, né, com a Ana Castelli. O time foi perfeito, porque ela esteve em São Pedro no hype, né? Ela estava estourando e fez um show ali que atraiu a região toda, e São Pedro entra nessa rota de grandes eventos da região, até mesmo através de um show como esse, né? Fala um pouquinho pra gente a questão dos eventos lá de São Pedro. Nós conseguimos fechar essa atração, que já estava
requisitadíssima, né, Sim. no cenário nacional. Para se ter uma ideia, ela fez a apresentação em São Pedro, na segunda-feira ela estava no Criança Esperança. É verdade. E no domingo no Faustão, na segunda-feira no Faustão, e participou do programa do Luciano Huck. Então Sim. você vê o ápice do auge Exatamente. da artista. E nós conseguimos, através da habilidade, né, da nossa comissão da festa do Peão de São Pedro do Turvo, um contrato que já havia sido assinado anteriormente, então saiu a custo baixíssimos para a nossa comissão do rodeio. E lá nós fizemos o lançamento já da festa 2023. Então, uma festa tradicionalíssima. Então, nós já temos aí a grade de show parcialmente montada e já estamos trabalhando já para arrecadação. Então, é uma comissão permanente. Então, ela não para de trabalhar, né? Então, isso dá uma condição melhor de organização para a festa, porque ela é grandiosa, é uma festa que fica em torno de 700 a 800 mil reais. Então, nós com recursos próprios não conseguimos custear pelas prioridades que temos. Então, os patrocínios, os eventos de arrecadação são muito importantes. Então, quem começa mais cedo consegue preparar uma festa melhor. A prefeitura entra com 30% da festa, que são os shows, até porque a nossa festa ela se realiza na semana do aniversário do município, né? Então casamos tudo isso e conseguimos colocar as atrações musicais. Todo o restante, companhia de rodeio e a estrutura vem tudo por conta dos patrocínios e da correria aí da nossa comissão organizadora Série Ouro. Além de Mato Grosso e Matias, onde você anunciou com a gente, então logo terminou a festa de São Pedro do Turvo, outras novidades também, pode pintar? Sim, a gente já anunciou, mas tem uma possibilidade de troca de grade ainda que a gente está analisando por conta de agenda de artistas, né? Então a gente em breve vai soltar uma grade oficial e aí sim a gente vai poder já trabalhar em cima disso. Marquinhos, especulou muito nos últimos dias aqui em Santa Cruz do Rio Pardo a presença de Fernando e Sorocaba na sua festa. Procede? Foi uma abordagem que o pessoal fez para São Pedro do Turvo, mas nós acabamos descartando, mas pode vir uma novidade ainda boa que a gente ainda não pode revelar no momento, mas assim que a gente carimbar, vocês podem ter certeza que terão aí uma prioridade nessa divulgação, porque a gente tem um carinho e também uma preocupação de manter uma grade elevada na festa do Peão de São Pedro do Turvo. E só uma retificação, eu acho que eu falei, eu falei Ana Castelo, é Ana Castela, Ana Castela. audiência cachapante. E você não falou nem Ana Castela, você falou Ana Castelli. Ah, então nem Castelo, eu falei você ficou no Castelo. meio. É o pronome neutro, né? É Ana Castela. Ana Castela. A boiadeira. Toco o dia inteiro aqui na rádio, eu errei o nome dela. Ana Castelo, obrigado aí. O pessoal que tá. Audiência, né? Já estão mandando aqui, ó. Você falou Ana Castelo, é Castela. Foi um sucesso total. Segue daí, Dario. Olha, em relação, vou passar para uma pasta falando de festa, né? Falamos da festa do Peão, começamos com a educação e para mim uma pasta muito importante na sua cidade, que é uma referência. Hoje Santa Cruz do Rio Pardo, digamos que não está perdendo tanto, tá? Mas já perdeu muito no passado, que era a pasta do esporte. Através do Giovanni Gonçalves, São Pedro do Turvo, uma cidade pequena, ela acabava sendo destaque em toda a região. Não que não continua sendo, Marquinho. Mas agora Santa Cruz do Pardo, com o trabalho do Campanha, vem destacando também. Ourinho já tem até, por sinal, tem que mostrar, porque é uma cidade, a maior cidade da nossa região. Mas a questão do esporte, a gente não vence aqui na 104 FM, no canal Diário Cidadão também, divulgar o que acontece na questão do esporte na cidade de São Pedrense. Volto a repetir para você, por que esse olhar tão especial para o esporte? O esporte é prioridade, né? Se você for analisar, é um instrumento de inclusão social onde você coloca todo mundo no mesmo patamar de igualdade e além de trazer uma disciplina, né? Os professores de projetos esportivos, eles são disciplinadores, eles formam ali um desenvolvimento da criança que participa, do jovem, do adolescente. Então, eu fui vice-prefeito de 2013 a 2016, era o coordenador da pasta de esportes, inclusive a parceria minha com o Giovanni começou lá, eu que tive a oportunidade de indicar o Giovanni ao cargo e ele permanece até hoje, então já são mais de 10 anos na secretaria e essa sequência desse trabalho que deu a qualidade em São Pedro do Turvo, a continuidade foi muito salutar, muito importante e para se ter uma ideia, de 2 projetos esportivos que a gente tinha em 2013 no início, hoje nós temos 14 projetos esportivos, passando desde artes marciais, hoje temos a capoeira também, e aí você vai, além do jiu-jitsu, né? Aí você pega aí futsal, futebol de campo,
atletismo, estamos implantando agora o handebol e o basquete, que não tinha tradição no município, mas tem pessoas que gostam de praticar, dentre outras modalidades esportivas aí, que torna sim São Pedro do Turvo hoje ter um patamar elevado na área esportiva, e a gente sempre focou no cidadão. Queremos o cidadão de bem, queremos aquela criança longe da marginalidade, fora do tráfico de drogas, fora da mão da malfadada droga, e aí a gente hoje tem um resultado muito além disso, além de cidadãos de bem, nós estamos formando campeões também, que o time de futebol de salão de São Pedro chega em todas as finais. O vôlei chegou na final do estado, foi vice-campeão do estado de São Paulo, lá na Praia Grande. Então você começa a colher resultados que coloca a cidade em evidência, né? Lembrando que a gente começou com o objetivo de formar um cidadão e hoje a gente também tem o campeão. Sim. Ou seja, a continuidade, a consequência de um bom trabalho leva ao resultado. Ô Marquinho, eu não sei se o Dado tinha outra pergunta sobre secretarias, tá? Eu quero entrar no assunto política. Eleições, segundo turno, né? Nós estamos tendo agora os prefeitos da região se posicionando. Aqui em Santa Cruz, o Diego Singolani, meu xará, manifestou apoio ao Tarcísio na disputa pelo governo do estado, até seguindo aí uma linha alinhavada com o Rodrigo Garcia, né, que foi o candidato apoiado, inclusive por você também, né? Sim. Quase todos os prefeitos aqui da região apoiaram o Rodrigo Garcia no primeiro turno, ele não foi para o segundo e ele se manifestou, né, estando aí ao lado do Tarcísio, e para o Bolsonaro também, na disputa pelo segundo turno, da disputa pela presidência. Eu acompanho suas redes sociais e está se manifestando também, né, a favor do Tarcísio e do Bolsonaro. Eu imagino que questão ideológica, no seu caso, Marquinho, não seja um problema, não crie nenhum embaraço. Para o prefeito de Santa Cruz, a coisa ficou meio mal parada, porque ele sempre foi associado a setores mais progressistas, etc. Não sei se para você em São Pedro isso foi algo que pegou. Mas eu quero perguntar sobre o seu apoio no contexto da pandemia. Você foi um dos prefeitos que, durante a crise sanitária, tomou a frente, inclusive tentou comprar vacinas, porque acusava justamente o governo federal de ser omisso, de não lidar da melhor forma possível com a crise sanitária. Você deu entrevistas, fez críticas, tentou comprar vacina através do nosso consórcio. Infelizmente não foi possível, a gente dependeu justamente do cronograma que o Ministério da Saúde conseguiu fazer para todo o país. As críticas, as observações feitas por você durante a pandemia, a gestão do Bolsonaro, como é que você lida com elas agora, apoiando o presidente para o segundo turno? Causa algum embaraço? Queria saber a sua opinião, o que você tem a dizer sobre isso? Importante essa pergunta, até para que até o próprio eleitor possa nos identificar, e até a forma ideológica. Eu nunca me considerei nem de esquerda nem de direita. Sim. Aí falaram, então você é de centro. Eu falei, você pode até ser, mas eu acredito que tem coisas boas na esquerda e tem coisas boas na direita. O que você tem que fazer é uma boa receita disso tudo. O radicalismo nunca levou ninguém ao topo e ao sucesso, pelo contrário, levou a divergências, crises e até brigas aí entre famílias e tudo mais. Sim. Então eu procuro estar mais equilibrado e buscar o que é bom de um lado quanto do outro, e a gente consegue sim ter um grande equilíbrio de pensamento e de tomada de decisões, né? Com relação ao governo do estado de São Paulo, eu tenho a política como uma grande ferramenta de transformação da vida das pessoas, e eu tenho seguido alguns líderes políticos e tenho tido lealdade com eles. Um deles chama-se Rodrigo Garcia. Por tudo que fez, independente dos resultados das eleições, eu acho que o político tem que ter o peito de falar do que está acontecendo e ser grato. Aquelas pessoas que realmente tiveram um olhar especial. Aí muitos falam, é obrigação do governador, de quem está na cadeira, de mandar recursos para os municípios. É obrigação, mas poucos fizeram o que o Rodrigo Garcia fez num curto espaço de tempo, e hoje nós temos um emaranhado de mais de 7 obras em andamento em São Pedro do Turvo, com placa do governo do estado de São Paulo. Então fica a minha gratidão. A partir do momento que o Rodrigo Garcia se manifesta dizendo que o apoio dele é para o Tarcísio e para o Bolsonaro, por lealdade a ele, a gente consegue caminhar nessa mesma esteira. E aí eu também, respondendo a sua pergunta, sim, com relação às críticas ao governo federal, a gestão da pandemia, naquele momento, eu ainda entendo da mesma forma, não mudei. Só que quando você olha do outro lado, né, o PT, o qual eu sempre levantei uma bandeira contrária dentro do meu município, sim, como também na esfera estadual e federal, eu optei por defender os princípios que eu carrego mais dentro do meu coração, que é assim:
ordem, a questão cristã e dentre outras questões que envolvem os meus pensamentos e os meus princípios. Então isso me afasta totalmente da calçada onde está o PT e eu me posiciono juntamente com o presidente Bolsonaro e faço campanha para ele. Em relação a deputado estadual, o seu deputado foi reeleito? Nós tivemos sucesso, tanto com o Mauro Bragato, Vinícius Camarinha, dentre outros que conseguiram uma boa votação em São Pedro e se elegeram. Então, Vinícius Camarinha foi o mais votado em São Pedro do Turvo, seguido aí também do Mauro Bragato, que ficou bem avaliado na questão dos eleitores. Tivemos outros estaduais também que conseguiram bons votos lá e se elegeram. E no federal nós tivemos o Capitão Augusto fazendo aí a maior votação, apoiado por nós também, como também o Arnaldo Jardim. Então, acredito que o resultado das urnas para os deputados federais e estaduais foram muito importantes para a gente continuar na mesma caminhada, tendo as portas abertas lá em Brasília, como também em São Paulo. Marquinho, você deixou bem claro aqui que você, na sua cidade, faz uma campanha para o presidente Jair Bolsonaro. E todo mundo sabe, a gente que acompanha a política, que na sua cidade tem um político lá também ligado ao PT, defende o PT, já foi, inclusive, comandou a cidade, enfim, todo mundo sabe disso. Dos dois lados na cidade de São Pedro do Turvo. Independentemente do que deva acontecer aí nos próximos dias em relação a quem vai governar o país nos próximos anos, São Pedro do Turvo depende muito a nível nacional ou você preocupa mais com o nível estadual, no caso do governador? Olha, na verdade... Você enquanto político. Eu posso falar isso com um pouco de conhecimento pelos 2 mandatos que carrego já, né, entrando aí nos últimos 2 anos do segundo mandato, já para o encerramento de um ciclo. No primeiro mandato, o governo federal nos ajudou mais do que o estadual. E eu lembro que eu peguei basicamente o governo do Temer, né, depois da transição. Já no segundo mandato, o governo do estado de São Paulo é incomparável a quantidade de recursos que caminhou para a gente. Então, depende muito, Dário, do momento. Eu acredito que pelas questões da economia, eu acredito que o governo federal tem um grande déficit, que já vem de anos e mais anos e que vai ter dificuldade, o próximo presidente sendo Bolsonaro ou tomara que seja ele, ou outro que vier aí, vai ter muita dificuldade. Eu acredito que o governo do estado ainda vai protagonizar os investimentos nos municípios e pelo que o Tarcísio vem comentando, assumindo compromissos, eu acredito que ele também vai fazer um trabalho municipalista olhando para os municípios, principalmente os pequenos. Então, eu acredito que o protagonismo será do governo estadual. Eu fiz uma pergunta para o prefeito de Santa Cruz, Diego Singolani, quando ele anunciou os apoios para segundo turno, justamente em relação a compromissos que o Rodrigo Garcia tinha com os municípios da região. Se esses compromissos, eles estão mantidos graças ao apoio do Rodrigo ao Tarcísio, né? Esse apoio do Rodrigo justamente endossa compromissos para que, caso vença o Tarcísio, os municípios sigam recebendo benefícios. É claro que, ganhando um ou outro, os municípios não vão desaparecer do mapa, né? A gente vai continuar recebendo os recursos, tá? Mas a gente sabe que na questão política de alinhamento você pode ter mais ou menos benefícios. A pergunta, eu repito para você, Marquinho, nos contatos com o Rodrigo Garcia em relação a São Pedro do Turvo, algum tipo de projeto, algum tipo de promessa, esse apoio repassado ao Tarcísio vai manter? Né? Caso ele vença, ele se compromete a manter algum tipo de promessa que o Rodrigo fez a São Pedro do Turvo? Olha, é uma pergunta importante. Nós estamos com os convênios com o governo do estado, todos já em execução. Sim. Salvo um que é de infraestrutura, que ainda está em fase de análise. Então nós teríamos esse compromisso, que é uma certo. Infraestrutura no importe de R$1 milhão, que a gente teria que sentar com a nova equipe de governo para tratar isso. A narrativa que o Tarcísio de Freitas já colocou publicamente é que ele vai manter todos os convênios. Então eu acredito que até pelo apoio que o Rodrigo Sim. trouxe, pelo engajamento com os prefeitos, a entrada que o Rodrigo tem, o Rodrigo passou todos os contatos, toda a rede social dele está sendo colocada para que o Tarcísio possa ter esse contato direto com os prefeitos, e eu senti confiança nas palavras do candidato Tarcísio, até por isso estamos juntos nessa caminhada de segundo turno. Sim. E acredito que vai manter, e São Pedro vai conseguir não só esses investimentos que já estão alocados, os que estão em análise, mas também novos planejamentos, até porque a gente tem um programa
de desenvolvimento do município 2023, 2024, que a gente vai precisar de muito da parceria do governo do estado. Então, pelo que eu entendo, o apoio dos prefeitos da região ao Tarcísio tem como fiador o Rodrigo Garcia. Esse apoio de vocês, ele tem que agradecer principalmente ao Rodrigo. Da minha parte, não sim. que vocês não gostem do Tarcísio, mas até porque o Tarcísio, pro nosso estado, é um político novo. É uma eu imagino novidade. que quem é o fiador do apoio de vocês está sendo o Rodrigo Garcia. Foi ele que puxou a fila. Sim. E a gente está abraçando junto, mas também eu pude ver, agora mais no segundo turno, com as atenções Sim. mais focadas nele, que ele é super preparado. Ele é um cara técnico, sabe o que está falando. Eu vi um comentário dele sobre a Sabesp, né? Que estão falando vai privatizar a Sabesp, não vai. E ele falou que é uma oportunidade de análise. Se for bom para o povo, ele vai fazer, desde que abaixe a tarifa e gere investimento para que a gente possa resolver as questões de saneamento básico. Então, ele é bem preparado e acredito que nós estamos no caminho certo. Você já teve um contato com ele na capital paulista? Nós tivemos já uma oportunidade, tive também uma reunião aqui em Ourinhos, na Unifil. Ele não esteve presencialmente, mas toda a equipe dele, Gilberto Kassab, dentre outros coordenadores da campanha do Tarcísio, estiveram presentes e deu para a gente, além de declinar o apoio publicamente, a gente teve a oportunidade de usar a palavra e publicamente externar esse apoio, mas também a gente pôde ver o olhar dele realmente para o municipalismo. Isso deixa a gente contente com o que a gente está apoiando hoje e também olhando em futuro e acreditando que vai dar tudo certo. E se não der? Faz parte, né? A gente às vezes... Minha pergunta é a seguinte, a aliança envolve, você fazer uma escolha, inclusive uma aliança política, envolve você abrir mão de outra coisa. Se você não faz um apoio a um candidato que acaba vencendo, isso pode causar algum embaraço? Você disse que teve nos últimos anos, como nunca, um olhar atento do governador para os municípios, né? Um governo estadual municipalista. Se eventualmente não é o Tarcísio, as pesquisas apontam para o Tarcísio, eu imagino que é isso que vai dar mesmo aqui no estado de São Paulo, mas vamos supor que haja uma virada aí. Como é que fica a situação dos prefeitos que demonstraram e trabalharam por outro candidato? Uma curiosidade, você tem experiência para falar como é que fica isso. Se já aconteceu com você uma situação dessa, de apoiar o candidato que não ganhou, fala um pouquinho para a gente da sua perspectiva aí, Marquinhos. Eu posso te dizer na eleição passada, Sim. embora eu não tenha apoiado o Márcio França, mas muitos Sim. prefeitos apoiaram. É verdade. Né? Muitos e muitos apoiaram o Márcio França. E o que aconteceu? Todos os convênios foram cancelados naquela oportunidade. Então existe esse tipo de coisa. Existe, foram cancelados até pelo novo planejamento do governo ali. O governo Dória resolveu começar tudo do zero. Né? Sim. E isso aí gerou sim embaraços até de obras que haviam sido começadas e aí não foram ver a toque de caixa, com quase 6 meses de muita correria. Caramba. Então sofre impactos. Então isso pode acontecer sim, caso o governador que a gente apoia não vença, a gente pode ter uma dificuldade muito maior. Mas nós temos que nos reinventar de acordo com a situação. Então nós vamos continuar trabalhando para poder, em cima das possibilidades, buscar o que é melhor para São Pedro do Turvo. Você já tem algum político engatilhado para fazer esse meio de campo, caso isso não aconteça? Olha, confesso que não, eu não tenho ligação nenhuma com o PT, até pelo fato que o próprio Dário colocou aqui. Meus adversários, historicamente, são do PT. Já existe no município essa divisão. Já existe ali uma divisão muito grande, mas se eu for pro bem do município, se eu precisar chegar nos meus adversários para que eles possam ir comigo até um Palácio dos Bandeirantes, eu deixo toda a minha vaidade de lado, deixo todas as contendas de lado para que São Pedro do Turvo sobressaia. O município está acima de mim, está acima do meu grupo. O desenvolvimento dele depende desse tipo de atitude dos políticos. Espera aí, Marquinhos, você falou um negócio muito sério. De repente, aconteça aí o que o Diego vem colocando, até porque eleições, tudo pode acontecer. Claro. No próximo domingo teremos uma definição. Mas acontecendo nesse seu raciocínio, você pediria politicamente uma ajuda ao Roberto do PT na sua cidade? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Se a porta para que a gente chegasse ao desenvolvimento numa área da saúde, numa área de educação, e eu precisasse passar por ele para poder ter uma porta aberta, não tem dúvida nenhuma que eu iria. Nem se fosse tivesse 2 portas, eu vou primeiro em quem eu tenho uma proximidade de chegar e chamar num diálogo, porque eu acho que através de um bom diálogo a gente consegue abrir várias portas. Olha, em relação a São Pedro do Turvo agora necessariamente, a gente sabe, uma pergunta minha, que algumas cidades do estado de São Paulo têm programas específicos qualificando a juventude. A sua cidade hoje tem algum programa semelhante? Até agradeço a pergunta porque está no forno. Nós estamos implantando
um programa também pioneiro no município, nunca existiu um fomento à qualificação profissional de jovens, e eu protocolei na data de ontem, estou até com o protocolo na mão aqui, dia 24/10/2022, às 13h04min e 22 segundos, na nossa Câmara Municipal, o projeto de lei 54 de 2022, que cria o programa Bolsa Jovem SPT Qualifica, que tem como objetivo incentivar o retorno e a permanência do jovem na escola, estimular a conclusão do ensino médio e qualificá-los para o primeiro emprego. Então é um programa que vai impactar jovens de 14, 15, 16 e 17 anos que não conseguem de maneira rápida ter uma qualificação para entrar no mercado de trabalho. E por que esse projeto? Porque eu tive uma reunião com jovens que visitaram a Prefeitura Municipal. E qual era a maior reclamação deles? A falta de perspectiva e esperança de futuro. E baseado nisso, eles diziam que as empresas não o contratavam, que não tinha experiências. Aí o que eu fui fazer? Fui sentar com a outra ponta, fui ver o outro lado do muro, conversei com os empresários. E eles falaram que tinha um problema muito sério. Geralmente dentro da cidade eles não tinham mão de obra qualificada, e quando eles pegam uma pessoa inexperiente eles têm que treinar, isso demora em torno de 1 ano e meio, e quando esse jovem custa um valor alto você qualificar, quando depois de 1 ano e meio que ele já estava qualificado e começando a dar retorno para a empresa, vem uma empresa maior, aqui em Santa Cruz tem várias empresas grandes, vão lá e pega esse profissional. Porque também falta mão de obra. Também falta, e ele tem que começar do zero e treinar. Aí eu peguei ideia de um aqui, ideia de outro ali, e colocamos aí já para votação na Câmara Municipal esse Bolsa Jovem São Pedro Qualifica, que vai dar uma bolsa para os jovens de 14, 15, 16 e 17 anos que estejam frequentando a escola, matriculados com frequência na escola, de R$400, para que a gente possa colocá-los no parque industrial das empresas, no contraturno da escola, durante 4 horas, e eles vão ser treinados dentro do parque industrial. Isso vai fazer com que o empresário tenha um banco de dados daqueles que se destacarem nesse projeto e possam futuramente contratá-los aí com 18 anos, depois de saindo da escola. Isso vai dar uma motivação a mais para esses jovens buscarem a qualificação profissional. A prefeitura vai dar a qualificação juntamente com as empresas, e também a gente vai chamar para essa parceria depois, para regulamentar essa lei, o Senai, para também nos orientar, porque são especialistas em qualificação profissional. No estudo para o projeto, Marquinho, vocês prevêem um impacto em qual número de jovens que podem ser impactados por um projeto como esse lá em São Pedro do Turvo? O nosso orçamento, como a gente vai ter que pagar uma bolsa de auxílio, a gente fez até um teto de 40 jovens por programa. Então, nós pretendemos começar com 15 a 20 para dar o start. A hora que a coisa engrenar, nós podemos ter até 40 jovens inseridos nesse programa, que para São Pedro do Turvo é um número bem razoável, né? Mas o mais importante, que números nós queremos que essas crianças tenham dignidade, tenham perspectiva de futuro e possam ser cidadãos que tenham o seu emprego, tenham a sua dignidade, e para isso a prefeitura entra agora com suporte, com essa bolsa, para poder direcionar esse jovem no caminho certo. Há alguns programas do Estado de São Paulo, ou parceria do Estado com o município, que tentam fazer algumas ações nessa linha. O que eu estou entendendo é que esta é uma ação do município de São Pedro do Turvo. Vocês, com o dinheiro do Tesouro Municipal, estão buscando investir nesses jovens através de um programa municipal. Isso eu não conheço outros programas como esse na região, que partem exclusivamente dos municípios. Quando você conhece o seu município, quando você dialoga com todas as esferas, né? Quando eu trouxe esses jovens para dentro da prefeitura através de um programa que tem até na nossa Secretaria de Assistência Social, que chama Jovens Protagonistas, eu senti deles essa necessidade. Eu senti desses jovens que a gente poderia perder esses jovens para a criminalidade se a gente não desse um suporte. Ninguém vai fazer milagre, mas eu acredito que você direcioná-los, tentar disciplinar, trazer essa qualificação profissional para que eles, dentro da sua aptidão, possa buscar um primeiro emprego, eu acho que a gente pode fazer isso. E nada melhor do que dar essa bolsa para que ele tenha um objetivo de estar fazendo esse projeto e concluindo o projeto no final e chegando aí ao primeiro emprego. Então, acredito que o Tesouro Municipal, isso não vai ser um gasto, vai ser um investimento, e hoje, com a prefeitura saneada, nós podemos buscar esse tipo de programa, esse tipo de parceria, que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Já tem o projeto pronto, vai tramitar na Câmara, já está tramitando, como é que está o processo legislativo? Já foi encaminhado à nossa Casa
legislativa, protocolado, como eu disse, e agora deve ser pautado na próxima sessão, com o feriado, a sessão deve ser na quinta-feira da semana subsequente. Aprovado, sancionado, isso passa a valer a partir de quando? 2023, 2023. né? A gente já implanta juntamente aí com o período escolar. Acredito que vai ser um projeto de sucesso, mas encabeçado pela Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação e a iniciativa privada, que também vai ter uma importância muito grande dentro do projeto. Você acredita que passa esse projeto na Câmara? Olha, eu torço muito para que passe, né? Eu fiz reunião com os vereadores, inclusive quero agradecer aqui a permanência e a participação dos vereadores, do presidente da Câmara, Fernando Englert, que esteve comigo já em 2 oportunidades discutindo esse projeto, a vereadora Amanda esteve comigo também, o vereador Serginho Dentista também esteve discutindo. Muito obrigado pela atenção especial pelo projeto e acredito que não vai ter novidade. É um projeto que traz benefícios para jovens e para famílias, né? Principalmente de baixa renda. Então acredito que eles vão entender a envergadura e a importância do projeto e vão aprovar sem dificuldade. Hoje você tem a maioria na Câmara? Nós temos, né, desde o início do governo, conseguido aprovar todos os projetos. Não vou dizer que tudo é um mar de flores, pelo contrário, um mar de rosas, mas a gente tem, dentro dos nossos dia a dia, dificuldades, conseguido dialogar com a Câmara e confesso que é uma das melhores câmaras municipais com a qual eu já trabalhei. Então a gente tem uma tranquilidade de trabalhar até o presente momento. Muito bom. Mais alguma pergunta, Dário? A minha última pergunta, Diego, para finalizar. Dia desses eu estava em São Pedro do Turvo conversando com alguns empresários, não vou revelar o nome desse empresário, que colocou para mim a seguinte frase: politicamente, São Pedro do Turvo ficou pequena para o prefeito Marquinho Pinheiro. Pensando nisso, futuramente, você já pensa o que será da sua vida política? Eu tenho feito alguns planejamentos, né, de futuro, né? Quem não planeja não se prepara e acaba ficando no meio do caminho. Eu sou advogado de formação, de profissão, e tenho o escritório onde eu pretendo trabalhar na minha final desse ciclo, né? Mas existem já algumas conversas, existem algumas questões que a gente pode estar desempenhando alguma função no setor público, né? Então vai depender muito do momento, da nossa preparação, mas eu já venho pensando, né? Já estou me encaminhando para os últimos 2 anos de governo, né? É um encerramento de um ciclo que nunca houve antes em São Pedro do Turvo. Pra você ter uma ideia, a partir do dia 1º de janeiro eu passo a ser o prefeito que mais tempo permaneceu como prefeito de forma consecutiva, né? Nunca os mandatos de 6 anos anteriormente, né? É verdade. E agora a gente vai entrar no 7º ano de governo. Então passo a ser também fazendo pontuando essa história, né? Que a gente passa a ser o prefeito que mais tempo ficou de forma consecutiva na E só para relembrar a história, em São Pedro nunca havia ocorrido reeleição. Exato. E houve no passado mandatos de 6 anos. Agora você está indo para a segunda metade do segundo mandato. 7º ano você vai ser o prefeito sem interrupção. Exato. Por mais tempo ocupando a cadeira. Exatamente. Então, isso faz com que a gente, a responsabilidade só aumente, mas ao mesmo tempo a gente tem um grupo político o qual eu quero ajudar. Eu acho que nós vamos ter bons nomes para sucessão e o meu futuro depende muito aí do que nós vamos conversar com os parceiros, com os amigos, e o que a gente tem de futuro é que a vocação política não vai sair de mim, então pode ter certeza que eu vou continuar militando politicamente por São Pedro do Turvo. O principal nome para a sucessão é Beth Pedron? Beth Pedron é minha vice-prefeita há 8 anos, não tem dúvida que a coordenação política está toda com ela. Eu já passei esse bastão para que ela coordenasse juntamente com o Nenê, com a experiência que é o marido dela, né, com a experiência que os dois têm, para que a gente sente e dialogue, né, através de números, né, de pesquisas, a gente possa chegar, ela querendo ser a candidata, pode ter certeza que ela será. Muito bem, Marquinho, minutos finais, alguma consideração, um assunto que a gente não abordou, fique à vontade aí para trazer a sua manifestação. Só para concluir, o que eu queria dizer para vocês é que São Pedro do Turvo é uma cidade que tem se desenvolvido ao longo desse período. Se você pegar aqui, a gente tem construção de centro de saúde já iniciado ali no Britador. A gente está também construindo um novo centro administrativo, igual nós pretendemos levar todo o coração da administração de São Pedro do Turvo para esse centro múltiplo uso. Nós estamos com a pavimentação da Estrada Boiadeira.
o recapeamento da estrada de Ibirajara já no final e de São Pedro do Turvo até Ourinhos, a revitalização do ginásio de esportes com piso novo, padrão olímpico, né, toda a reforma no centro, no nosso ginásio de esportes, a revitalização da Praça da Matriz, que há mais de 40 anos não se reformava, e também a nossa rua, igual eu estive hoje fazendo uma visita na obra, que é a rua, uma das ruas que não tinha um pavimento ainda em São Pedro do Turvo, e nós fizemos mais de 300 metros lá de asfalto novo, e era uma grande necessidade da população do Jardim Planalto. Nós estamos entregando hoje também, e nós vamos, a partir de 2023 e 2024, entrar com o maior programa de mobilidade urbana de São Pedro do Turvo, que é a sinalização de trânsito e investimentos de infraestrutura para melhorar o trânsito de São Pedro do Turvo e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Além de continuar trabalhando forte na zona rural, que a gente tem uma zona rural muito extensa, então a população da zona rural, dos sítios, chácaras e fazendas de São Pedro do Turvo, vamos continuar trabalhando forte até o nosso último dia de mandato. E prioridade, né? Educação, prioridade saúde, 24 horas em São Pedro do Turvo. Hoje não precisa mais ir para a UPA, vai ser atendido aí, pode ser o horário que for, dentro da nossa unidade. Então, tem mais uma questão que para encerrar, para a população do bairro da Vila Bom Jesus. Nós estamos fazendo uma unidade de saúde no central, na parte baixa da cidade, então eu me sinto na obrigação, pelo eleitorado, pelas amizades que eu tenho na Vila Bom Jesus, a construir uma nova unidade de saúde na Vila Bom Jesus, esse com recurso próprio. Então, para 2023, nós vamos ter uma nova unidade de saúde lá na Vila Bom Jesus, para melhor atender essa população que tanto carinho tem com a gente, eu tenho que retribuir com trabalho. Olha, muitas mensagens chegando no WhatsApp, pessoal de São Pedro do Turvo, pessoal de Santa Cruz também aqui mandando muitas mensagens no WhatsApp, ó. O Walter Borracheiro dando boa tarde a todos os presentes no estúdio, dando parabéns aí para o prefeito de São Pedro, diz que projetos como esse devem ser importados por outros municípios, inclusive para Santa Cruz. Quem manda mensagem também aqui é o DJ Reverson, parabenizando o prefeito de São Pedro do Turvo, gostando muito da entrevista e parabenizando pelo projeto lá de São Pedro também. A Silvana é aqui de Santa Cruz, mas também está gostando da entrevista, assim como a Cassiana Martins. O Renatão Pintor pergunta sobre um projeto de reflorestamento, plantio de mudas em São Pedro. Está acontecendo. O que você pode falar para a gente, atualizar aí? O Renatão Pintor está perguntando Esse aqui. projeto chama A Nascente Precisa da Gente. Tá. Já está na fase agora de orçamentos, onde a prefeitura vai adquirir mudas para poder fazer o plantio na mata ciliar de nascentes que estão sofrendo aí com, muitas das vezes, o plantio direto, muitas das vezes a seca, e a gente tem que ter um olhar para essas nascentes aí no nosso meio ambiente. Então nós vamos elevar esse projeto agora já a partir do próximo mês, provavelmente. Tem o final do ano que dá uma parada, sim, mas a gente está já buscando aí as mudas para poder fazer e também cercar essas nascentes para que a gente preserve, né, e essas águas que são tão importantes possam chegar até a destinação final. O pessoal aqui no Facebook, ó, Bia Fer, né, Pinheiro mandando parabéns, a Fátima Mina também, parabéns Marquinhos por pensar nos jovens, o Giovanni mandando parabéns, a Fátima Mina, a galera, o Scarpim também aqui, o pessoal está no Facebook conectado. O Adriano do jornal também, mandando um abraço para você. Adriano aí. E sobre a questão do ginásio de esportes, está em reforma na sua cidade, passando por uma reforma. A pergunta que chega para mim, que quando inaugurou, eu não sei disso, tá? Quando inaugurou o ginásio de esportes de São Pedro do Turvo, teve João Mineiro e Marciano na oportunidade. Agora, obviamente, não teremos o João Mineiro e Marciano, mas teremos aí a população sampadurense, terá uma atração totalmente especial? Olha, eu acho que merece, né? Até para relembrar. E essa revitalização que nós estamos fazendo no ginásio, ela é também histórica, porque estamos trocando todo o piso, toda a roupagem, né, o teto, a iluminação. Vai ser um ginásio novo para a população. E se é novo, nós temos que trazer uma atração para poder prestigiar esse dia tão importante. Então eu vou conversar com o Giovanni, ver se ele tem alguma carta na manga, mas de antemão aí a gente vai ter um dia muito especial no dia da entrega dessa revitalização. Falando em Giovanni, eu lembrei do São Paulo Futebol Clube, é o time que ele torce, né? São Paulo Futebol Clube Master. Na sua cidade? Nós tivemos o contato com o Miller, né? E o Miller tá como coordenador do Master, né? Então lá ficou acertado a vinda deles. Eu só preciso ver a data ainda que a gente não definiu, mas pode ter certeza que aí pro próximo ano vem o São Paulo com o Miller, KT,
Bordon, vocês lembram dessa turma aí? Ah, eu sou muito jovem. Vocês que lembram dessas coisas. Muito. Aí. O nosso amigo uruguacho, Pablo, ele lembra, né? Qual que é o time do Pablo lá? Nacional do Uruguai. Nacional. Pablo aqui acompanhando o prefeito Marquinhos, aqui o pessoal da comunicação. Obrigado pela presença também, né? É isso, mais alguma cutucada, alguma indireta aí? Não, cutucada jamais. Porque assim, ele trouxe o Palmeiras Master, aí você começou a cobrar aqui trazer o Corinthians, o São Paulo. Não, Diego, para com isso, na verdade, eu não quero ver o Palmeiras só. Tá, tudo bem. Quando ele viu o Demir da Guia, mas quando tem algumas pessoas que falam, olha, a nação, enfim, a nação é só uma. No estado de São Paulo aqui é o Corinthians. E a nível nacional também o Flamengo. Porque ele sentiu isso na pele. Quando trouxe o Palmeiras, deu lá meia dúzia de gato pingado, né? O Corinthians, superlotação. Então, é provado, o Corinthians é a maior torcida do estado de São Paulo e uma das maiores do nosso país. Brincadeiras à parte, parabéns pelo Palmeiras Master, Ademir da Guia e Companhia Limitada, parabéns aos corintianos que estiveram por lá também. São Paulo que vem, o Santos, não sei se você tem essa pretensão, mas eu tenho uma informação que São Pedro Turvo, não sei se no próximo ano, 2023, mas teremos ainda no comando do Marquinho Pinheiro a presença da seleção brasileira Master jogando em São Pedro Turvo. Isso a gente tem como planejamento. Até pegando esse gancho de cutucada, meu segundo time é o Santos. Porque minha mãe é santista, eu tenho um irmão que é santista, o outro é corintiano, mas o Corinthians não consigo torcer. Tem algum impedimento, embora eu respeito. Sei. E disseram que agora a W Torres vai fazer um investimento na Vila Belmiro. Não sei se chegou a conhecimento de vocês. Novo estádio, e geralmente quando tem jogo, o pessoal chega e sai a renda, né? A renda, tanto. Sim. E lá com o Santos é diferente, que eles fazem chamada. Eles olham lá, o seu Sebastião tá aí, o Benedito veio, então tem essa diferença. Um comentarista esportivo aqui na rádio, que é o Genésio Deus, o Santista, ele deve estar com a orelha quente agora, você cornetando aí. Eu faço várias piadas nesse sentido com o Santos dele. Mas brincadeira para descontrair, pessoal. Agradeço a oportunidade mais uma vez e dizer que lá em São Pedro do Turvo, realmente é a cidade do desenvolvimento, as coisas estão acontecendo, porque nós temos um lema lá. E eu sempre gosto de me despedir falando que o nosso lema é trabalho, trabalho e trabalho. Valeu, conversamos com o Marquinho Pinheiro, prefeito de São Pedro do Turvo. Parabéns pelo trabalho, sucesso e até a próxima, Marquinho, valeu. Obrigado. Vamos para um rápido intervalo, giro de apoio cultural. Agora, confirmando a hora certa, 13h24. O intervalo é rapidinho, na sequência, mais uma entrevista importante no programa de hoje. A gente vai bater um papo com o empresário José Sanches Marim. Ele que é candidato a presidente da Associação Comercial aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, pela chapa Experiência em Ação. Vai bater um papo com a gente, expor as suas ideias, as suas propostas, falar justamente desse time, né, do grupo que está junto com o Zé Sanches, e ele vai, repito, representar a chapa Experiência em Ação. Logo após o intervalo, fique conosco. Quer atualizar o seu guarda-roupas? Então corra para a Ering Santa Cruz, na rua Euclides da Cunha 668 Centro.